EBD. Eu queria pedir que o irmão José Mendes orasse por essa aula. Pode ser, irmão José Mendes? Sim, pastor. Então tá bom. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela proteção, por esse dia que tu nos deu. Muito obrigado, Deus, que nos abençoou no decorrer desse dia. E por isso nós somos gratos ao Senhor, Deus, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nós nos reunimos, ó Deus, através dessa plataforma, para estudar a Tua Palavra, Senhor. Mas também, Pai querido, nós neste momento pedimos a Tua orientação, a Tua ajuda, Senhor, porque somos fracos, necessitamos de Ti. Pedimos pela vida do pastor Wellington, Deus, que está, ó Deus, trazendo essa lição, toda essa sabedoria, discernimento, Pai, para que ele esteja, Deus, realmente colocando a sua vida diante do Senhor, e tudo que, o Deus, que foi ensinado nesta tarde, que seja, Deus, realmente vindo do Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, nós que estamos aqui, ó Deus, para ouvir, para aprender, que nós saímos daqui, ó Deus, enriquecidos, nós saímos daqui melhor do que nós entramos na tua sala, Pai, toma nas tuas mãos. Teu servo, irmão Emerson, o pastor Emerson também, ó Deus, como Deus orientador, está aqui, ó Deus, orientando em tudo que ele está fazendo, que o Senhor estou com a vida dele, Pai. Toma nas tuas mãos. Cuida de nós nesta tarde. Ó Deus, que nós possamos estar realmente aqui, com mentes e corações abertos para ouvir a tua voz. Nos ajuda, Pai, também logo a seguir o culto da noite. Ser conosco nesta tarde, ser com a vida dos teus servos, que está responsável por essa comunicação, pessoal da comunicação, toma nas tuas mãos, que nós possamos realmente possamos ser, Deus querido, que esse sistema possa realmente estar nos ajudando e que nós temos uma boa visualização, possamos ter realmente uma boa comunicação aqui nesta tarde. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, nos conduz, nos dirige, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar início aqui à nossa aula. Desde já quero agradecer aí o pastor Emerson pelo convite, né? Eu sei que é um tempo bastante oportuno para estudarmos a palavra de Deus e dar o lugar devido a ela, né? Eu quero começar esse nosso estudo usando ali Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós sabemos que essa palavra ela foi para os mestres da lei, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que eu falo que é um tema bastante oportuno, é uma aula bastante oportuna, tendo em vista que muitos já deixaram de lado o ensino na palavra em muitos contextos, né? Muitos já não têm levado tão a sério. Então, eu escolhi essa primeira imagem aí, meus irmãos, que estão acompanhando aí na tela, né? Parece ser Moisés ali com as pedras, né? Até então, dos 10 mandamentos, e a gente tem como tema ouvindo as pessoas certas, né? Então achei essa imagem assim bastante importante e comunicando bem aquilo que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Amém? Se o pastor Emerson puder passar o próximo slide, por favor. Ele vai estar interagindo aqui comigo. Eu acho que meu computador ele virou um computador comunitário, irmãos, com esse negócio da pandemia. Então, as meninas tomaram posse do meu computador, então o áudio sumiu. Mas Deus está no controle e a gente vai fazer por aqui, vai dar tudo certo. Então, eu quero usar essa cronologia, né, essa organização cronológica,
para poder colocar os irmãos dentro da história, né? Certamente que nós iremos falar de um tema que às vezes causa muita confusão quando entra nessa parte dos profetas maiores, profetas menores, entra nessa parte da história de Israel, porque a Bíblia não obedece certinho a ordem dos livros, né? A ordem cronológica não é a mesma ordem que está ali na Bíblia, né? Às vezes um livro vem antes do acontecimento de fato ou algum livro posterior. Então é só para colocar os irmãos mais ou menos aqui dentro. Olha, eu queria que vocês identificassem aí nessa organização cronológica, onde está escrito assim, ó, reinado de Salomão, 985, 945 a.C. Logo depois está escrito assim, ó, reino dividido, de Salomão à queda de Israel. Então, em 945, a gente tem aquilo que nós chamamos da divisão do reino do sul, né, e do reino do norte. Com certeza, né, em várias exposições bíblicas, em vários estudos, os irmãos devem estar se lembrando. Mas isso aconteceu ali, né, aproximadamente 1000 anos, né, 945, 1000 anos antes de Cristo, que ocorre esse episódio onde o reino do norte ele tem a sua independência, né, sobre o governo ali de Jeroboão, né, como rei, né, e o reino do sul fica com o filho de Davi, Roboão. Depois, um fato bastante marcante é a queda do reino do norte. Houve essa divisão toda, né? Então, houve essa queda em 721, 722, alguns dizem 721, outros 722, que foi a queda do reino do norte, que foi a queda ali pelos assírios, certo? E em 586, 587, o que acontece, meus irmãos? É o cativeiro babilônico, né? Que foi um acontecimento na história de Judá, do Reino do Sul, né? Onde basicamente grande parte dos profetas, tanto maiores como menores, né, tiveram atuação. Então, 722 cai o Reino do Norte, né? 587, 586 cai o Reino do Sul. E aqui a gente tem de 516 até 400 a.C., a restauração, que é mais ou menos o contexto que a gente vai falar. Então, assim, essa ordem é só para os irmãos terem um pouco mais de ideia diante do contexto que a gente vai trazer. Queria pedir para o pastor Emerson, se ele puder baixar para o próximo slide. Diz assim, né? A queda de Israel em 721 a.C. Samaria foi sitiada pelas tropas assírias por 3 anos e, posteriormente, seus moradores foram transportados para a Síria. Os pobres, eles puderam ficar. A gente sabe que dentro daquele contexto do Reino do Norte, o Reino do Norte totalmente entregue, né, por conta de um medo do coração do rei Jeroboão. Ele diz assim, nós precisamos construir templos aqui no Reino do Norte, nós precisamos ter os nossos deuses, porque senão o povo que está aqui no Reino do Norte vai adorar lá no Reino do Sul. Então, o Reino do Norte acaba sendo uma nação onde não tiveram reis piedosos, por conta desse temor, por conta dessa questão política. E o Reino do Norte, em 722, 721, ele cai diante dos assírios, né? E basicamente fica uma terra desolada, uma terra acabada, né? Fica somente o povo pobre da cidade. A gente sabe que onde há pobreza, onde não há conhecimento, os eruditos eles são levados, né? Assim como no contexto da Babilônia, a cidade não prospera, então ela fica em ruínas, né? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem essa questão ali, 1000 anos antes de Cristo, o reino é dividido, 722, né? Há essa questão da queda do Reino do Norte. E agora, em 586 a.C., Jerusalém foi invadida e o templo destruído pelos babilônicos. Vocês vão encontrar isso lá em 2 Reis, tá? Vale ressaltar que, se tratando, né,
da história de Israel, porque você pega ali os profetas maiores e menores, né? Eles vão falar de vários contextos, não está em ordem cronológica. Agora, para um bom entendimento da história, né, essa situação que ocorreu em 721, da queda, né, ali do Reino do Norte, essa situação, né, em 945 a.C., da divisão do reino, ou até mesmo essa questão em 586, onde Jerusalém foi invadida, né, e o templo destruído, se faz necessário ter um bom entendimento, né, dos livros históricos, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, né? Esther, Neemias, Esdras. Então, assim, isso é importante, né, para um entendimento. Então, em 2 Reis, vai narrar muito bem, né, capítulo 24 e 25, vai narrar muito bem esse contexto que nós iremos hoje tratar na nossa aula. Um ponto interessante disso tudo, meus irmãos, que a invasão do Reino do Sul, ela não foi uma invasão assim, que aconteceu uma vez e acabou. Chegaram lá, destruíram tudo. Não foi assim. Ela aconteceu em 3 episódios, né? Então, primeiramente, né, foi em 605 a.C., Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que era um estadista, né, um homem estratégico, ele arquiteta a primeira invasão ao Reino do Sul, ao Reino de Judá. Lembre-se, o Reino do Norte já foi destruído, teve aquela situação lá com os assírios, né? Agora passa a ter um novo império. Quem é esse novo império? É o Império Babilônico, né, na pessoa ali do Nabucodonosor. Então, em 605, Nabucodonosor leva os utensílios do templo e alguns jovens da realeza e nobreza. Provavelmente foi nessa data aqui que Daniel foi levado, na primeira deportação. Depois nós tivemos a segunda, outro cerco, em 596 a.C., né? Que foi outro cerco, né, ali a Judá, e a terra foi novamente, né, invadida. E agora, né, que é a terceira invasão, em 586 a.C., a cidade é invadida e destruída. Meus irmãos, o que nós iremos falar hoje no livro de Esdras, no capítulo 5, né, trazendo a figura de Ageu e Zacarias, 2 profetas menores, né, está dentro desse contexto aqui que eu estou narrando, né, que é a invasão, né, do Reino do Sul, do Reino de Judá, né, aconteceu, né, em 3 etapas, né, ao ponto que a cidade ela ficou destruída, né, a gente sabe que a estratégia de alguns impérios, né, eles não trabalhavam na mesma estratégia, mas os babilônicos eles tinham essa estratégia muito bem arquitetada. Eles pegavam, né, a realeza, né, os eruditos, e levavam para poder somar ali na corte do império. Então, o Reino do Sul ele está destruído, né? A cidade foi invadida, o templo foi destruído. Aí eu gostaria agora, pastor Emerson, de passar para o próximo slide. Isso mesmo. Então, entre 586 a.C. e 516, né? Nós temos como a figura do profeta Jeremias. E o que acontece? Quando aconteceu a invasão em 586, né, durante esse período, até ali 516, a gente tem a figura do profeta Jeremias com aquele livro Lamentações de Jeremias, onde ele traz, né, a verdade da sua pregação, que não era uma pregação muito popular. Por quê? Porque ele falava que o cativeiro iria acontecer realmente e que o juízo de Deus duraria 70 anos. Por isso que a pregação, a mensagem dele não era popular, pelo contrário. Pensa num profeta do caos, vamos assim dizer. O povo estava resistente de se entregar ali aos babilônicos, né? Mas Jeremias sabia que o povo tinha transgredido
né, a lei do Senhor, eles tinham adulterado com outros deuses, né, se prostituído com outros deuses. E ele traz essa verdade para o povo de Judá, dizendo, olha, não tem o que vocês façam. Vocês vão ficar 70 anos no exílio, em cativeiro. E sabe o que é interessante disso, meus irmãos? É que ele estava certo. E o povo endureceu o coração em relação a essa mensagem. Então, de 586 até 516, quando ocorre, né, a volta dos exilados, se cumpre esse período de 70 anos. Em 538, acontece o decreto, né, do rei Ciro, para que eles pudessem regressar, né? Quando o decreto para regressarem foi publicado, passaram-se 70 anos. Nesse tempo desse decreto, a gente às vezes vê ali no livro de Isaías, né, falando o meu ungido, né, e se trata da figura do rei Ciro, né, mas na frente a gente sabe que isso vai trazer a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra como libertador. Mas em 538, né, já acontece ali aquilo que chamamos de um decreto mesmo, né, para que eles pudessem retornar, né, regressarem, né, foi publicado esse decreto. Vamos passar para o próximo slide, pastor Emerson, por favor. Então, só para os irmãos entenderem aqui mais ou menos o contexto. Eu sei que são muitas datas, né, muitos acontecimentos, mas basicamente a história de Israel, ela pega em 1000 anos antes de Cristo, em 945 a divisão do reino do sul e do norte, em 722 o reino do norte cai, em 586 antes de Cristo acontece o cativeiro babilônico, né? Então, para ficar de uma forma bem mais fácil, eu estou entrando aos poucos para os irmãos poderem assimilar. Então, em 538 a 515, ocorre o que, irmãos? O primeiro retorno, né, sob a liderança de Zorobabel. Eu acho que os irmãos já pegaram esse contexto, né, esses textos, perdão, nas outras aulas passadas, mas hoje nós iremos falar dentro desse contexto aqui, do primeiro retorno. Vocês lembram que eu falei que o reino do sul, o reino de Judá foi invadido em 3 ocasiões, né? Teve a primeira deportação, a segunda deportação e a terceira deportação? Pois é, a restauração, né, do reino do sul, ela também aconteceu em 3 etapas. Então, quando você pega Esdras do capítulo 1 até o capítulo 6, vai falar do primeiro retorno, e é sobre a liderança de Zorobabel. Então, quando a gente for ler aqui os 2 primeiros versículos do capítulo 5, está falando aqui, ó, desse primeiro retorno, né? Ali em 538 nós lemos que o rei Ciro, ele permite, né, cumprindo-se 70 anos, ele permite que o povo volte, né, para poder reconstruir o templo, né? Ele libera um decreto, né, permitindo a nação de Judá, né, poder reconstruir. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou ler aqui o que diz no capítulo 5, que é o texto da nossa lição, né, que a gente vai entrar hoje. Então, vocês gravem aí o primeiro retorno sobre a liderança de Zorobabel. Diz assim, capítulo 5 de Esdras, versículo 1 e 2. Se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe na sua Bíblia. Ali logo depois de 1ª, 2ª Crônicas, você vai encontrar o livro. Diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel,
e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus, os que os ajudavam. Então, esse é o nosso texto base, né? A gente falou assim, ouvindo as pessoas certas. Então, nós percebemos aqui que há, né, uma palavra de motivação, uma palavra onde está levando a nação, esses homens que estão regressando, né, sobre a liderança de Zorobabel, para a edificação do templo, né, uma palavra de ânimo para que eles possam construir, reedificar o templo. Então, voltando aqui ao nosso slide, meus irmãos, esse período aqui, do capítulo 1 até o capítulo 6, né, ele foi nesse período de 538 a 515 a.C., né, logo depois desses 70 anos, né, o Reino do Sul foi invadido em 586, né, passa-se 70 anos, 538 a 515, eles retornam à Terra. Aí o livro de Esté, ele acontece nessa lacuna de 483 a 473, né? Então aí tem mais ou menos uns 10, né, 11 anos de lacuna, é onde acontece essa história ali, né, onde os judeus, eles haviam um plano para exterminar, né, o povo de Judá, os judeus, né? Então, só para os irmãos entenderem mais ou menos aqui onde a gente está. Em 557, acontece o quê? O segundo retorno, né? Esse segundo retorno, ele já é de Esdras capítulo 7 até o 10, que é sobre a liderança de Esdras, né? Então, a gente já tem um quadro, né, mais claro. Então, o primeiro retorno foi sobre a liderança de Zorobabel, né, que vai até o capítulo 6, e o segundo retorno é sobre a liderança de Esdras, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. E também existe o terceiro retorno, né, em 444 até 425, que é sobre a liderança de Neemias, né? Então aqui a gente tem, de uma forma bem clara, aquilo que aconteceu na história de Israel, se tratando desse período de restauração, né? Não foi uma restauração que aconteceu de forma automática, mas ela foi processual, né? Tendo o primeiro retorno, o segundo retorno e o quarto retorno. Lembrando que esse primeiro retorno, né, ele está ligado à edificação do templo, né, que é a questão do alicerce do templo, né? Esse terceiro retorno aqui sobre a liderança de Neemias já está ligado em reconstruir os muros de Jerusalém, né? Então a gente tem aqui um outro quadro, e um quadro bastante importante. Pastor Emerson, você pode passar, por favor, o próximo slide? Então, o primeiro grupo de exilados, né, sobre a liderança de Zorobabel, né, do capítulo 1 até o capítulo 6. O segundo grupo de exilados, com Esdras, né, e do capítulo 7 ao 10 do livro, ele vai tratar da consagração do povo. E o terceiro grupo, né, que é o grupo de Neemias, é a reconstrução dos muros, a consagração e a purificação do povo, né? Por favor, pastor Emerson, pode passar o próximo. Então, agora a gente vai entrar no texto e na história. Então, no capítulo 1, acontece ali o decreto do rei Sírio da Pérsia, né? O Império Babilônico cai, né? E o próximo império é o Império Persa. E no capítulo 2, ele dá uma lista dos que retornaram do exílio, né, com Zorobabel, né? Ciro permite com que eles retornem, né? E ali tem essa lista, né? Uma lista bastante extensa e uma lista que traz com detalhes, né? Como se deu esse primeiro retorno. No capítulo 3 é o início da reconstrução do templo, né? A gente está falando aqui desse período de 538 a 515,
430 a.C., dentro desse contexto, né, do cativeiro. No capítulo 4, né, a gente pega ali, perdão, irmãos, no capítulo 3 é a reconstrução do templo, né, que basicamente a questão do altar e do alicerce do templo, né, o capítulo 3 deixa isso bem claro. No capítulo 4, ele traz aquela oposição externa por parte dos samaritanos, e é nesse ponto que a obra para. Meus irmãos, o texto ele é bem curto, o texto base. Mas se a gente não entrar ali no contexto, né, histórico, eu vou fazer apenas uma aplicação infundada. Por isso que eu estou trazendo todos esses pontos da história de Israel, né, do que aconteceu ali no Reino do Norte, o que aconteceu em 586 no Reino do Sul, como se deu essa fase de restauração, construção do templo, trazendo essas datas, para que os irmãos entendam que isso foi processual. E nessa primeira parte, né, quando chega no capítulo 4, vai narrar exatamente isso, a obra para. E quando a obra para, ela fica por mais de 10 anos parada, é aonde entra esse texto que a gente leu aqui, com a figura do profeta Ageu e Zacarias motivando o povo e entregando a palavra do Senhor ao povo. Então, nesse capítulo 4, né, a oposição externa são os samaritanos, que era um povo já misturado, que era um povo que se entregou à devassidão dos seus pecados, do culto a outros deuses, e o povo piedoso de Judá disse assim, não, de forma alguma. Tem um pastor que usa um exemplo bem interessante quando ele fala desse capítulo 4, ele diz assim, né, ele traz, diz assim, é como se fosse a gente aqui na igreja, né, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e chegasse aqui um cantor qualquer desse, né, às vezes até que serve a outro Deus, entregue, né, a adoração, e viesse aqui querer cantar. Era mais ou menos isso, né? Era um povo ímpio querendo se envolver numa obra de um povo justo e piedoso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né, dentro desse contexto desse livro, né, no capítulo 4. E é nesse momento que os profetas Ageu e Zacarias, eles se levantam como homens de Deus para trazer, né, esse encorajamento profético, né? No capítulo 6, o rei Dário reedita o decreto de Ciro e a obra é concluída. Então, meus irmãos, nessa primeira, né, restauração, esse retorno, né, que aconteceu sobre essa liderança de Zorobabel, o templo ele é reconstruído, né, aquilo que nós conhecemos ali, o segundo templo, né? Então acontece todo esse movimento para que as pessoas elas pudessem ser encorajadas, né, diante e isso foi, de certa forma, uma obra maligna de parar, né, essa questão da construção do templo. Eu queria que algum irmão lesse para a gente lá em Ageu, capítulo 1. Será que alguém pode ler para a gente, por favor? Ageu, capítulo 1. Se alguém puder ler para a gente, por favor. Qual versículo, pastor? A partir do 1. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo da reconstrução do templo. Por isso, o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viver
em casas luxuosas, enquanto o meu tempo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram poucos. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem ouvido... Olha, até aí, meu irmão. Tá até ok. aí. Sim. Obrigado, meu irmão. Pessoal, olha que coisa maravilhosa, né? Nós estamos falando aqui desse período de 538 até 515, né? Que é o primeiro retorno sob a liderança de Zorobabel. E quando a gente leu aqui o capítulo 5, o versículo 1, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém. Então, olha a mensagem que o profeta Ageu, ele traz para o povo. Diz assim, olha, é justo vocês ficarem nas suas casas luxuosas, enquanto a casa do Senhor, ela não é reedificada. O que ele está trazendo com isso, irmãos? Como é que Deus ele tem um apreço e um zelo para com a casa, para com a igreja dele? Isso é maravilhoso. Para nós já pegamos desde o Antigo Testamento, né? Aqui, né, na figura desse profeta menor, essa palavra de ânimo, de encorajamento. Quem é esse povo? Que ele fala assim, alguns têm falado que ainda não é tempo. Eram os samaritanos que estavam travando a obra. Né? Eles não queriam, havia desde lá do passado, né, essa guerra, porque os samaritanos, o templo construído por Salomão, né, ali começou pela vida de Davi e construído por Salomão, ele ficava no Reino do Sul. Então, assim, eles tentaram de toda forma atrapalhar. E é nesse momento que o Senhor usa este profeta, o profeta Ageu, para trazer essa palavra maravilhosa a esse povo, encorajando, né, com entusiasmo, para que o povo ouvisse essa palavra e seguisse, né, a direção do Senhor, ainda que o inimigo estivesse, de certa forma, atrapalhando, e ficou por muito tempo. Deus, não era vontade do Senhor que cessasse a edificação, mas Deus ele tem os propósitos dele. E o povo prontamente escuta a voz do Senhor para que possa restabelecer a casa do Senhor, reedificar a casa do Senhor e trazer restauração. Meus irmãos, aqui é basicamente a primeira parte. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, né, a respeito dessa questão de data. Se, pastor, está um pouco confuso, me explica esse ponto aqui que está me gerando dúvida, por favor. Eu estou trazendo tudo muito bem detalhado dos episódios para vocês entenderem. Porque você pega aquele tanto de profeta menor, e eles estão tudo dentro de um contexto. E o contexto de Ageu e Zacarias é exatamente esse, né? Quando o rei Dário, ele permite que eles voltem para poder, né, reconstruir o templo, né? E quando o rei Dário emite, né, o decreto, eles começam as obras, mas logo depois a obra é parada. E é nesse momento que a figura desses dois profetas tão importantes, né, se desenvolve. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum acréscimo? Por favor, meus irmãos. Até aqui está tranquilo, entendimento? Pode seguir. Para mim está tranquilo, pastor. Ótimo. Pastor Emerson, eu tenho até às 18 horas, eu acabei esquecendo de te perguntar. Isso, assim, pode passar um pouquinho, não tem problema, é porque também o pessoal do louvor, às 18 horas eles começam o ensaio deles, os outros irmãos começam a se arrumar. Beleza. Mas se passar um pouquinho ali, 15 minutinhos, no máximo 20 também, não tem problema. Tá. Não, a gente já está caminhando pro final. Então é exatamente isso, meus irmãos. Então até o capítulo 6, né, do livro que nós estamos estudando, a gente vai pegar esse contexto aqui da reconstrução, né, a volta do primeiro grupo de exilados
sob a liderança de Zorobabel, certo? Pode passar o próximo slide, pastor Emerson, para a gente? Só volta um, por favor, perdão, o pastor Emerson. Isso, o capítulo 6, irmãos, eu não vou ler ele aqui por conta do tempo, né? Mas se os irmãos puderem só acompanhar comigo no verso 13, capítulo 6, verso 13, diz assim: então, o governador daquém do Eufrates e os seus companheiros assim fizeram pontualmente segundo decretava o rei Dário, os anciãos dos judeus, e aí edificando, prosperando em virtude dos que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Círio, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês, no 6º do ano do reinado Dário. Então, o templo, ele foi reedificado, né? De acordo com que você vai entrando, né, no capítulo 7, ele vai trazer justamente essa questão, né, do povo se purificar ao Senhor, a purificação. Quando entra, que na linha cronológica é o livro de Neemias, vai entrar essa questão da construção dos muros de Jerusalém. Então, meus irmãos, a gente vai fazer uma aplicação aqui bastante rápida para dar tempo dos irmãos assimilarem tudo isso que a gente está falando e a gente poder contextualizar com o nosso tempo. Amém? Então diz assim, olha, o que a gente pode tirar de lição de todo esse contexto da história de Israel, né, ali do cativeiro babilônico, né, tudo isso que o povo de Israel viveu, né? A gente sabe que o reino de Judá havia reis piedosos, mas havia também reis ímpios, né? Eles caíram nas mãos dos babilônicos, né? Daniel é deportado, né, na primeira deportação, né? Eles ficam ali 70 anos no cativeiro, e quando eles retornam, né, que não é mais o Império Babilônico, mas é o Império Persa, né, que torna, né, eles vassalos, né, vamos assim dizer, e é permitido a construção do templo, né, essa obra ela é paralisada por conta, né, daquilo que estavam falando, né, os samaritanos estavam causando confusão para impedir a obra de Deus, e nesse momento Deus usa esses 2 homens, né? Então, isso vai nos comunicar, né, uma retomada do caminho a trilhar num contexto de múltiplas informações e crises. O que significa isso? Pode passar o próximo slide, pastor Emerson, por favor. Só ligar a luz aqui, irmãos. Então, essa aplicação, né, a revista ela nos traz alguns pontos interessantes, né? Que ela vai trazer essa questão da retomada do caminho, né, a trilhar num contexto de múltiplas informações e crise. Então, o povo de Israel naquele tempo estava vivendo uma crise, porque a casa de Deus havia sido, né, sitiada, né, e saqueada. Tinha de se haver, né, o templo naquele tempo, ele representava muito a questão da vida espiritual do povo. A espiritualidade do povo estava ligada muito ao templo. Então, o templo destruído, né, isso trazia uma ideia de uma espiritualidade decaída, né? Então, havia essa importância, essa urgência de poder reconstruir. Então, assim, havia um caminho a se trilhar. E no meio desse caminho, eles encontraram o quê? Oposição. Ou até mesmo, né, o direcionamento contrário aos propósitos de Deus, que foi para impedir mesmo a construção. E dentro do nosso contexto, a aplicação é justamente isso que acontece, né? Nós vivemos num contexto de múltiplas informações, né? Nós temos muitas crises, né? Essa crise mesmo do coronavírus, né? Aquilo que a gente tem visto no nosso meio,
para impedir, né? Eu não estou dizendo que o coronavírus ele está impedindo, não, mas as situações da vida, né? Quantas informações, será que todo tipo de informação ou todo tipo de palavra que nós escutamos, né, tem como propósito o desenvolvimento da obra de Deus, o desenvolvimento das coisas de Deus? Então é justamente isso, assim como houve um impedimento externo, né, de falácias ou até mesmo de comportamentos inapropriados para parar a obra de Deus, isso também acontece nos nossos dias. Né? Mudou o tempo, meus irmãos. A gente está falando aqui de mais ou menos aí 2.600, 2.700 anos de história. Mas olha só, aquilo que acontecia lá naquele tempo do exílio, né, que era para impedir a obra de Deus, né, com falácias e tantas outras coisas, acontece também hoje no nosso meio. Aí eu quero perguntar para vocês, eles sofreram influências internas, né? Afinal de contas, né, as demais tribos estavam sob o controle dos samaritanos, né? Por mais que eles fossem um povo misturados, né, ainda ali era o povo que podia dizer o povo de Israel, né? Eles já estavam misturados, né, por conta do Império Assírio, né, a invasão, mas havia uma influência interna e uma influência externa também, né, junto ao governo, junto ao Império Persa, para poder travar a obra. Você pega no capítulo 5 mesmo, o que acontece, meus irmãos? No capítulo 5, quando eles são incentivados pelo profeta Ageu e Zacarias a continuarem a obra, né, algumas pessoas se levantam e falam assim, quem foi que permitiu? E o texto deixa bem claro, pela soberania de Deus e pelo poder de Deus, eles não impediram que se mantivesse a obra, né? Ele falou assim, olha, nós iremos consultar os documentos, né, os decretos, enquanto isso eles não se oporam que a obra continuasse. Então isso foi poder de Deus. Então houve, para prejudicar o andamento da obra de Deus, influências internas e externas. E é justamente isso que ocorre nas nossas vidas. Para impedir a obra de Deus, para impedir a nossa vida com o Senhor, né, a nossa caminhada com o Senhor, até mesmo, né, o nosso caminhar como igreja, como corpo de Cristo, vai surgir influências internas e externas. E às vezes é no nosso meio mesmo, né? O livro de Apocalipse deixa bem claro que dentro do mesmo contexto de igreja, existe aqueles que são igreja de Jesus e aqueles que são sinagogas de Satanás, existe aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Né? Então, existe várias influências com a tentativa de paralisar a obra de Deus. Mas cabe a nós, né, fazer o filtro do que realmente, né, ou quem realmente nós devemos ouvir. E certamente, meus irmãos, é a palavra de Deus. É buscar direcionamento no Senhor, na direção do Senhor para as nossas vidas. Porque a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem tantas outras ferramentas que geram influências negativas. Eu conheço pessoas que estão passando por um momento, eu sei que esse momento é muito difícil, mas pessoas que estão esfriando na fé, estão sendo tomadas pelo medo, porque uma coisa é você ter um medo de cuidado mesmo, medo é um sentimento, às vezes que até nos preserva de alguns perigos, mas pessoas que estão totalmente tomadas pelo medo, por quê? Porque se entregaram, né, não mais a palavra de Deus, não mais a orientação do Senhor, mas sim a situação que estava vivendo. Imagine se esses homens aqui, eles não dessem ouvidos à palavra do Senhor, o que seria deles? Tem a questão do relativismo, né? A gente sabe que com o movimento, né, iluminista, essa questão da razão se difundiu a tal ponto que não é como se não existisse mais verdade. A verdade agora ela é relativa, né? Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Cristo Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Em Apocalipse diz que Cristo é a testemunha verdadeira, né? Então assim nós temos a segurança, não a segurança que o mundo dá, né, de várias opiniões, né, da pluralidade, que agora essa palavra, né, virou sensação. Mas para nós, crentes, nós seguimos aquilo que Deus fala, aquilo que Deus direciona.
E como igreja de Jesus, nós devemos buscar isso por intermédio da oração, por intermédio da vigilância, por intermédio da leitura da palavra, por intermédio de uma vida devocional, né? Uma vida voltada para o Senhor. É outro ponto importante também, né? Quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas certas que nós estamos ouvindo, né? Nesse caso aqui, os profetas Ageu e Zacarias foram homens que trouxeram orientações adequadas. Meus queridos, até no nosso meio, infelizmente, a Bíblia diz que surgirão no nosso meio falsos profetas, né? Falsos mestres, enganarão a muitos, né? Se possível, irão fazer até descer fogo do céu, com sinais e maravilhas. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos, né, fazer como os bereanos, analisar tudo que é dito. Como servos de Deus, nós devemos provar os espíritos para saber se eles procedem do Senhor. Então, há um cuidado, né, até mesmo no nosso meio, de forma interna, né? Os profetas Ageu e Zacarias eram homens de Deus, né, movidos pelo Senhor, né, boca de Deus, né, homens que traziam a palavra e sempre pregavam uma mensagem de conserto, de arrependimento. Nós estamos carentes no nosso tempo de mensagens de conserto, de arrependimento, né, trazendo a verdade do Evangelho, aquilo que Cristo começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aquilo que João também, né, ensinou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Outro ponto: ouvir requer disposição para obedecer, né? E essa disposição para obedecer, ela deve ser imediata. O que significa isso? Ali em Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. O guardar está ligado à obediência. Olha só o que eles fizeram. No verso 2, aqui do livro de Esdras, diz assim: então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Vocês perceberam? Obediência imediata e sem contestação. Esse deve ser o nosso posicionamento, irmãos, diante do Senhor. Quando as coisas, né, quando o Senhor dá um direcionamento para as nossas vidas, nós devemos obedecer imediatamente, né? Ouvir requer disposição. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Eu usei esse texto de Apocalipse, irmãos, porque é justamente nesse ponto aqui, né? Quando ele fala aqui assim, olha: ouvir sem obedecer. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam. Você ouvir sem tomar posicionamento, imagine se eles não tivessem tomado posicionamento. Deus entrou com milagre. Por mais que eles tentassem impedir, né, a reconstrução do templo, não houve impedimento. E aqui no capítulo 5 mostra justamente isso, que Deus moveu para que a obra não parasse. Então, agora, se eles tivessem só ouvido os profetas e não tivessem obedecido, qual seria, né, o resultado final? Eles teriam terminado de edificar ali, como nós vimos no capítulo 6? Certamente que não. Ouvir exige compromisso e empenho. Ouvir exige compromisso e empenho. Então, esses homens, eles prontamente ouviram, obedeceram e focaram para fazer a vontade de Deus. Nesse tempo que nós vivemos, por conta das grandes influências, né? Influenciadores digitais, né? Pregadores coaches, tanto tipo de influência, né? Os falsos mestres dentro da igreja, os falsos pastores, né? Os falsos profetas, por conta desse barulho que está em nossa volta, às vezes nós perdemos o foco
e não temos compromisso e nem empenho. A falta de foco, meus irmãos, ela só tem como ser ajustada quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós nos compromissamos com a sua obra e nos empenhamos na sua obra. Não tem como. Muito me alegra em poder estar hoje numa escola bíblica que até então tinha 17 pessoas. Hoje a gente agora tem 15. Eu acredito que alguns irmãos do louvor tem a questão do ensaio, né? Outros devem ter saído por algum outro. Mas a gente chegou aqui a 17 pessoas. Existem igrejas, grandes igrejas, quando você pega, nem 3% participam da escola bíblica. Então, não é só a questão do ouvir, é a questão do comprometimento, é a questão do empenho, e foi justamente isso aqui que o povo de Judá viveu, pelas palavras de motivação desses profetas, ouviram as pessoas certas, né, e tiveram ali o templo restaurado. Logo após nós vamos ver, né, uma restauração espiritual. Olha só, Deus proporcionou a restauração do templo, um avivamento espiritual na nação de Judá, irmãos. Como que Deus é maravilhoso, mas houve compromisso e empenho. Que nós possamos seguir nessa caminhada, que nós possamos se dedicar ao Senhor a tal ponto de somente dar ouvidos à voz do Senhor, somente dar ouvidos aos direcionamentos de Jesus, buscando isso através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra, né? Deixando de ouvir o mundo, tantas coisas que nos cercam na televisão, na internet, e focando as nossas vidas na palavra do Senhor. Foi exatamente aqui o que esse povo fez. A nação de Judá, ela olhou para o Senhor. Eu queria agora, só para a gente encerrar, compartilhar, né, uma cronologia dos profetas. Irmãos, me desculpem pelas muitas datas. Eu confesso para os irmãos que eu sou assim, muito aplicado na questão das datas bíblicas, né? Então a gente tem aqui, ó, uma cronologia, só para vocês entenderem aqui onde é que eles estão, né? A gente tem 845, então antes disso, foi aquilo que eu falei no início, né? O reino de Israel ele é dividido no reino do sul e do reino do norte. Aí começa os ministérios dos profetas menores aqui, né? Obadias, Joel, né? Jonas, né? Oséias. Aí aqui em 722, ó, é a queda do reino do norte, né? E continua aqui o ministério dos profetas, Amós, Isaías, Miqueias, né? Pode passar o próximo, o pastor Emerson. Pastor Emerson? Pode. Aqui. Aí vem, né? Num, Sofonias, Jeremias. Ó, Jeremias, ele já está aqui, ó, em 627 a 580, dizendo que o povo seria levado para o cativeiro babilônico, que não tinham o que eles fizessem, que eles iriam, né, passar por esse período de 70 anos. Aí acontece aqui, ó, em 586, né, que foi o domínio, a queda de Judá e o domínio babilônico, né? Então, em 604 aqui, foi a primeira deportação, aquilo que eu falei no início, né? E Daniel foi levado nessa primeira deportação aqui. Aí, olha só que interessante. Eu não falei que a restauração do templo se deu ali em 515, né? Que eles restauraram, edificaram o altar e tudo mais. Olha aqui o ministério de quem que está dentro do templo certinho. O ministério de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nesse regresso, né, da restauração do templo, a gente tem a atuação desses 3 profetas aqui. Olha a data como é que bate certinho, 520, 430. A gente sabe que depois de 400 é o período intertestamentário, né, que ali a gente já tem
outro império dominando, é outro contexto, né? Mas é até aqui que a gente tem essa fase da reestruturação, né? Culminando ali na construção dos muros de Jerusalém. Primeiro, o templo é restaurado e depois os muros são restaurados. Então, aqui, ó, depois eu posso compartilhar, isso aqui é bastante interessante, né? E todo esse slide aqui, irmãos, que o pastor Emerson está, ele vem dizendo aqui também fala um pouco do profeta Zacarias, o que ele fez, o que significava, né? Do profeta Ageu também. Eu não vou me estender muito, mas depois eu posso compartilhar esse slide com os irmãos. Então é isso, meus queridos. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas é uma palavra de incentivo, é uma palavra que o Senhor nos mostra um caminho a ser seguido, que é ouvindo as pessoas certas, e certamente é ouvindo a voz do Senhor, e a despeito das situações, a despeito daquilo que causa influência no nosso contexto, assim como causou aqui no povo de Judá, nesse contexto aqui do retorno do exílio, né? Nós possamos ouvir a voz do Senhor e se dedicar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu queria encerrar esse momento orando, né, fazendo uma aplicação aqui, tocante a essa palavra e orando pela vida dos irmãos. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, o Senhor nos deu o privilégio hoje de poder compartilhar a tua palavra, de podermos estar aqui, ó Deus, nos alimentando do Senhor. Como é bom, ó Deus, olhar para o passado e saber que o Senhor esteve ali com o povo, incentivando, que o Senhor esteve falando, direcionando. Senhor, ser conosco nas nossas vidas neste tempo atual. Assim, ó Deus, como o Senhor levantou homens como Ageu, Zacarias, e nós cremos que o Senhor tem levantado homens de Deus para falar, Deus, nesse tempo. Deus, guarda os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir as pessoas certas, ouvir os servos do Senhor, ouvir a direção do Teu Espírito, seguir e obedecer. Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos o direcionamento do Teu Espírito. Guarda-nos nesse tempo, ó Deus, aonde estão relativando, há um relativismo da verdade, aonde, ó Deus, as pessoas não têm se entregado, Deus, uma vida de verdade, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é a verdade. A sua verdade, Pai, ela é uma. O Senhor deixou um caminho. E o caminho, ó Deus, é o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, deste mundo. Amém, que possamos caminhar com Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Amém. Meus irmãos, eu agradeço esse tempo com vocês. Esse tempo maravilhoso. Gostaria de passar mais tempo, confesso. Mas eu sei que teremos outras oportunidades de poder compartilhar a palavra presencialmente. Como eu gostaria de ministrar essa palavra, olhando, né, para os irmãos, olhando nos olhos dos irmãos, olhando na face de cada um, poder estar perto, juntos, né? Mas eu sei que chegará esse tempo, né? Que esse período irá passar e que em breve poderemos compartilhar essa palavra de uma forma mais eficaz.